Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-bola hipnótico. Esse é o bate-bola hipnótico número 4 e hoje vamos falar sobre hipnose e performance esportiva. Hoje a ideia é falar sobre o que a hipnose pode auxiliar no condicionamento, na prática, na melhora da performance, na recuperação de lesões. Algumas pessoas perguntam se é possível ou não. Outros acreditam que a hipnose só pode ser usada para tratar coisas psicológicas ou males psicogênicos ou psicossomáticos. E então nós vamos falar sobre tudo isso. E estamos aqui com dois amigos. Do meu lado esquerdo, Abdallah Said, que é hipnoterapeuta, formado em educação física, programador mental e por aí vamos. E mais uns au. Saber essa listinha de diplomas lá. Saber Spencer, hipnoterapeuta, reprogramador mental, trabalhando aqui, atuando na Sociedade Interamericana de Hipnose. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a hipnose realmente pode ajudar, auxiliar ou melhorar a performance esportiva? Bom, lembrando que isso é um bate-bola. Bate-bola nós vamos falar à vontade, um vai interromper o outro, de vez em quando um vai dar um chutinho na canela do outro. É pena que você não vai poder fazer isso também. Só que eu estou do lado de cá. Então, deixa eu começar pela pergunta. Não pode, como já está sendo usado muito. Já vem usando desde nas primeiras Olimpíadas pelos europeus. A Rússia foi o que deu o pontapé inicial com o próprio nome da hipnose, utilizando direto nos atletas individuais. Utilizando o termo hipnose. Sim, sim, antigamente lá até hoje na Rússia usa. Essa seria a primeira pergunta que eu ia fazer. É verdade que lá na Rússia utilizam abertamente a hipnose com os atletas? Sim, muito. Na Rússia, sim. Nos países do leste europeu, antiga União Soviética, até no começo usavam. Agora não sei como é que tem, não tenho visitado lá, não tenho tido acesso. Mas antes usavam com o próprio nome. Hoje já não sei como é que tá. E lá, não sei se estão usando com esse nome, mas continuam com a mesma metodologia. E por isso que vemos nas Olimpíadas, por que a Rússia, Estados Unidos, China continuam top nas Olimpíadas? Sabemos que ano que vem já tem as Olimpíadas aqui no Brasil. Então, não só pode, como deve, e já tá sendo usado. Agora, cabe cada país, cada comitê querer ou não adquirir essa ferramenta. Tá. Então me permita uma outra pergunta, já que você foi agradecendo a resposta para a pergunta que eu tinha planejado. Como era bate-bola, eu já não sabia. Vamos fazer uma pergunta. Tem que perguntar. Tá, Tudo ensaiado no ar aqui. Exato, tudo ensaiado ao vivo, né? Ao vivo aqui, né? Aí vocês vão estar vendo depois. Me fala uma coisa. Supondo que eu seja leigo em matéria de hipnose, só que eu sou atleta, eu quero melhorar minha performance. Ao contratar um hipnoterapeuta, um hipnólogo, alguém para que realize um trabalho utilizando a hipnose comigo, é garantia que eu vou melhorar, que eu vou atingir determinado resultado? Como funciona esse processo? Bom, vamos lá, garantia, a gente não dá garantia de nada, porque é um processo que depende das duas pessoas, tanto o profissional da hipnose quanto o atleta, e quanto o técnico também, porque o técnico vai acompanhar o dia todo. Então, é um conjunto de todas as áreas que vai atingir o resultado. Então, não depende só do hipnólogo ou do cliente. Então, um trabalho complementar. Técnico, atleta e familiar também. Sim, os familiares, né? Também. O âmbito familiar Por exemplo, o atleta, por exemplo, uma consulta tem 1 hora, de uma média assim, de 1 hora. É 1 hora contra 23 horas. Qual é a vantagem que ele tem? Então tem que trabalhar em cima disso. Por isso que a gente trabalha com um signo sinal, para ele ir reativando no momento que for necessário. Também trabalha com o técnico, porque o técnico está em cima dele, tá hierarquicamente. Então tu tem que trabalhar com todos, o técnico, a família e o atleta. Então aqui na hipnose para o esporte, vale de novo aquilo que garantido na vida só a morte. Exatamente. A única coisa garantida na vida. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Porque o pessoal tem essa mania de perguntar, não, mas é garantido? Não tem nada garantido, não da mente do outro. O profissional de hipnose tem que chegar e falar da realidade, não é o resultado 100% efetivo. Assim como não é em nada na área da saúde, nada é 100% Não, mas em nada na área de saúde, em nada na área da economia, em nada na área de nenhuma. 100% não existe. Tem pessoas, tem gente, e o ser humano ele consegue mexer, desfazer, refazer, modificar qualquer coisa de novo. Ele vai conseguir. Exatamente. Até porque, dentro do
terapêutico da utilização da hipnose, eu costumo inclusive dizer para os meus clientes, se algum profissional de hipnose te der alguma garantia em relação ao trabalho dele, desconfie. Desconfie. Então, eu não tenho atuado na área esportiva, então eu não acompanhei o processo atual de como é levado o trabalho com os atletas. Eu utilizei há alguns anos atrás com uma equipe de artes marciais, porém minha maior utilização da hipnose voltada para os esportes foi comigo mesmo, através de auto-hipnose na época que eu treinava artes marciais. Então eu tenho conhecimento da faceta voltada para a auto-hipnose. Que também é hipnose. Que também é hipnose, claro. Então fala o seu resultado agora. Porém, o resultado, eu estava acompanhando, eu estava realizando o processo, é diferente, né, de ter um técnico, de ter alguém para cuidar exatamente do trabalho com hipnose voltado para a performance do atleta, enquanto o atleta está simplesmente passando pelo processo. E eu simplesmente vou colocar entre aspas aqui. Falando do meu resultado, várias coisas me levaram a ter um resultado melhor. Primeiro que eu tinha um ritmo de treino maior do que os demais atletas que treinavam na mesma academia que eu. Né? Eu treinava coisa de 3, 4 vezes mais do que os demais atletas. Né? Então eu frequentava mais dias. O resultado é que o Sanege pesava 30 quilos mais do que isso. Quem dera. Um dia chega no meu peso de novo, porque depois que fiz artes marciais, baixei e não subi mais. Né? Mas vamos lá. O que eu vi de resultado foi que o meu rendimento, desde o aquecimento, passando pelo treino e o descanso, inclusive, era muito melhor e maior do que os demais alunos. Levando-se ainda em consideração que eu sou tabagista e na verdade eu era o único tabagista entre todos os atletas. Sou tabagista até hoje, porém na época só eu fumava, enquanto os outros atletas não. Porém, o meu rendimento era igual e ou maior do que o da maioria. E isso utilizando auto-hipnose nos treinamentos. Para quem não sabe, todo treino era realizado do início ao fim em auto-hipnose. Então, para quem não sabe, tabagista é um eufemismo para fumante. Não é? Então, eu vou deixar essa passar ainda. Vamos lá, vamos falar dos nomes assim, destaque da TEA hoje, por exemplo. Pelé usava muito a auto-hipnose antes de entrar no jogo, no vestiário. Não sei se ele tinha um nome como auto-hipnose ou com visualização mental. Tem um livro, Paulo Paixão, numa entrevista para a TV Brasil, do Rio de Janeiro, para o Sérgio, esqueci o nome dele, um ator, Sérgio Brito, um ator que faleceu há pouco tempo. Ele menciona um livro escrito nos Estados Unidos, onde o Pelé relata que antes de cada jogo fazia 10 minutos de auto-hipnose. Auto-hipnose. Então, que ele inclusive visualizava cada jogada que ele fazia. Um dos detalhes é que ele dizia o seguinte, que ele se imaginava entre 2, 3 adversários. E que se ficasse muito difícil de passar, ele imaginava que se desmaterializava daqui e rematerializava do outro lado. O interessante, eu gosto de lembrar desse caso sempre, é que quem assiste vê que ele não desmaterializou coisa nenhuma. Só que alguns entrevistados diziam que era como se ele tivesse desmaterializado e aparecido do outro lado. Eu já ouvi falar também. Então, ele torna em câmera lenta. Eu já ouvi, exatamente. Já ouvi falar também, porém, diferentemente do Valdeci, eu não tenho como informar fonte, porque eu ouvi de boca de terceiros, quartos, né, e por aí vai. Onde, nesses 10 minutos de auto-hipnose antes de cada jogo, ele visualizava o time adversário jogando em câmera lenta, enquanto ele próprio jogava em velocidade normal, em velocidade comum. Ou acelerada, melhor ainda. Então, eu estou saindo de papagaio pirata aqui, né? Estou repetindo o que disseram. Né? Então, estando os adversários jogando em câmera lenta e ele em velocidade normal, automaticamente ele teria muito mais tempo, velocidade para planejar o drible e etc. E quem já assistiu um jogo de futebol com o Pelé sabe como é a jogada dele. Exatamente. Tá, vamos lá. Nome Pelé. Depois do Pelé, não sei por ordem na sequência, mas Ayrton Senna.
O Ayrton Senna sempre antes quando o pessoal entrava, a equipe entrava lá para ver o carro, verificar, ele simplesmente fechava os olhos e já se visualizava na linha de chegada, com a bandeirada. E vemos que foi um baita atleta e destaque do Brasil. Inclusive eu ouvi falar que ele foi cliente, digamos assim, do Vanderlei do Grinder, né? Eu ouvi essa história, mas não tive confirmação, por isso que não chegou a relatar, não tive confirmação. Mas ele sempre focava no psicológico, porque para ele assim, ó, se a gente tem nossa mente sempre lá em cima, seja no esporte, seja na vida, porque ele destacava a pessoa que ele era. Fora da corrida ele destacava a humildade de pessoa que ele foi. Então, mais um que teve relatos que utilizava auto-hipnose ou visualização e foi destaque. Ayrton Senna, vai Corinthians. Ayrton Senna. O detalhe é assim, você falou de nomes, vamos falar do nome do esporte, vamos lembrar aqui que a Nadia Comaneci, a ginasta romena, teve condicionamento feito pelo professor Paulo Paixão, Dr. Paulo Paixão, que é o hipnólogo mais antigo do Brasil, ainda vivo, neste momento ainda vivo, né, acho que 90 e tantos anos, 96, alguns falam 96, 97, eu não sei exatamente. Praticamente 99. Eu não sei, passou de 90 eu não conto mais. O meu eu parei de contar com 30, então o dele eu não vou nem contar. Então eu penso o seguinte, essa é uma das grandes provas, e ali se usava muito, tudo bem que na época que ele fazia o trabalho com a Nádia, se falava em letargia. E se falava também na escola letárgica que a hipnose era um dos 18 estados da letargia. Que a hipnose estava contida na letargia. Hoje, quem conhece o Dr. Paulo Paixão pessoalmente, eu tive a oportunidade de trazê-lo 2 vezes para dar curso em São Paulo e mais uma de visitá-lo no Rio de Janeiro e fazer uma entrevista, hoje ele já admite o contrário, que a hipnose e letargia são a mesma coisa. Tanto que ele diz claramente que, quando perguntam para ele qual é a melhor técnica de hipnose, ele fala, para mim, é letargia. Por quê? Porque é a que eu uso. Então ele está sendo congruente. Está sendo obviamente e muito congruente. Ele fala, essa é a que eu pratico. Eu só pratico esta. Então é essa que funciona para mim. Então hoje ele já admite e relata que a hipnose, que a letargia é uma modalidade de hipnose. Mas era isso que ele usava com a Nadia Comaneci e usou para um sem número de atividades, né? Tanto terapêuticas, de aprendizado, deu cursos em todos os países da América Latina, né? Inclusive estava conversando hoje com o Fábio Fuentes, ele estava falando que teve um atleta uruguaio, um canoísta, se não me engano era canoísta, que ganhou, saiu em segundo lugar em Sydney, e ele falou assim, o cara sempre me tira segundo e eu até hoje não entendo por quê, porque ele pode chegar em primeiro. Fui descobrir a história dele, ele me contou, ele tirava segundo porque se ele tirasse em primeiro, ele ia deixar o Uruguai, ele ia deixar a namorada, ele ia deixar a família, ele ia ter que se virar sozinho. Então ele sempre quando chegava ia empacava e deixava os outros passar. Então, vamos pegar carona nisso aí? Quando o pessoal fala disso, alguns me acusam, né? Falam, não, mas isso é PNL. Ok, vamos lá então. Hierarquia de critérios, hierarquia de valores. Os valores dele não permitiam que ele saísse daquele lugar. Ele queria continuar no seu lugar. Então, se ele ganhasse, se ele fosse o primeiro, ele não ia ter desculpa para continuar onde estava. E o critério dele era a família, o país. Ele já estava no estado desejado dele. Ele já estava conseguindo facilmente o sucesso que para muitos seria o sucesso, mas para ele não. Para ele estaria fora do valor dele. Por isso que ele nunca atingia. Então é bom entender um pouquinho de PNL, quem quer um pouquinho mais de hipnose, entender como é que funciona. Até porque eu acredito que a PNL é uma metodologia hipnótica. A PNL é uma das metodologias hipnóticas. Alguns já me criticaram por isso, mas eu vou voltar a afirmar. Para mim existem 2 hipnoses, e elas não têm sobrenome não, tá? Uma pré-PNL e outra pós-PNL. E para mim, e só para mim, a hipnose pós-PNL é muito mais efetiva. A respeito de quem pensa diferente. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, adianto, que a PNL é a filha caçula. Vou repetir. A PNL é a filha caçula da hipnose. Porque se formos colocar no
comparativo, tá? Podemos dizer aí que 75% da PNL foi baseado nos trabalhos hipnóticos de Milton Erickson. Eu costumo comentar muito nesse assunto, porque até que ponto é PNL e até que ponto é hipnose. Esse numeral que eu estou utilizando aqui é empírico meu, tá? Estou falando sem base científica, sem... Chutômetro. Chutômetro, pura e simplesmente, tá? Eu não costumo entrar nessa. Não, porque veja só, a questão não é nem criar essa divisão, mas é mostrar que existia uma coisa mais profunda. Não deixa de ser hipnose. Pra mim a PNL não deixa de ser hipnose, apresentada com um nome diferente, tá? Caiu aqui. Então, tranquilo. Mas veja o seguinte, se você tem um outro embasamento que permite que você consiga trabalhar essas questões, por que desprezar o outro embasamento? A hipnose em si, ela é só uma ferramenta. Para mim é uma ferramenta de comunicação. Então eu digo, a rigor não existiria hipnoterapia, porque não existe terapia da ferramenta. Então não existe marteloterapia, machadoterapia, bisturi-terapia. O que existe é uma terapia aplicada com ferramentas. Então tem gente que fala para mim, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. Dá para usar hipnose? Dá, você pode colocar o cara em transe e usar as mesmas ferramentas aliadas que você já tem na cognitivo comportamental. Eu sou psicanalista. Aplica a sua metodologia lá. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Usa somente de dinheiro ali dentro. Entendeu? Então faz aquilo que você sabe, sabendo que o indivíduo está num estado diferenciado, ou seja, um estado alterado de consciência. Alguns hoje já chamam de estados modificados. Outros, um colega nosso de hipnose, qualificou como estados adequados de consciência. Interessante falar isso aí. Está focado, né? Interessante falar, por exemplo, o próprio coaching, o próprio treinador. Seria interessante se um treinador de futebol fizesse um curso e soubesse aplicar um curso de hipnose, PNL, soubesse aplicar nos próprios atletas que eles têm. Mas hoje no Brasil são poucos, até inclusive a psicologia do esporte no Brasil hoje é muito desvalorizada e são poucos clubes ou instituições que utilizam dessa ferramenta. Said, o que se deve esperar do trabalho da psicologia do esporte ou ainda da hipnose aplicada à performance esportiva? Eu sou atleta, como a hipnose pode me ajudar? Assim como um atleta treina um treino físico, tático, técnico, por que não treina o treino mental? Porque só um dia, uma semana antes de uma competição, vamos lá ligar para o cara para fazer mágica. Então, é um processo longo, é um processo que tu tem que aliar junto com o treino físico, junto com o treino tático e o treino psicológico. É que nem uma academia, eu sempre falo pro pessoal, o nosso cérebro é músculo, tu tem que treinar junto, como tu treina a tua perna, teu bíceps, vamos treinando, assim para criar neurônios para que consigam atingir o que você espera. Entendo o que ele falou aqui, que o cérebro é músculo, entendo como uma metáfora, como ele quis dizer. Sim. É exercitável, né? Porque senão vai aparecer alguém para criticar dizendo que ele está dizendo que o cérebro que é um músculo que... Não, mas eu falo isso para o pessoal treinar, assim como quando a pessoa vai para a academia, faz quantos? 10, 8 exercícios de flexão de cotovelo e não faz o exercício para treinar a mente. E das ferramentas que tem ajudado é a hipnose, a PNL, o coaching, a psicologia do esporte. Essas são as ferramentas que ajudam a treinar o cérebro. Quer ver um detalhe? Uma coisa que me surpreende quando eu vejo o esporte que eu já joguei muito e hoje de vez em quando assisto, é o futebol, só de vez em quando. Não torço para ninguém, torço para que alguém faça gol. Então, para deixar bem claro, mas veja o seguinte, me surpreende quando eu vejo alguns atletas gênios com a bola no pé e resposta emocional zero ou abaixo de zero. E toda vez eu fico pensando, puxa, eram algumas sessões. Pois é. Só para completar, isso vai ver. Eu tenho uma coisa engraçada, aconteceu numa empresa que eu trabalhava, tinha um aprendiz trabalhando e o supervisor era aquele supervisor que não ajudava, só atrapalhava. Esse rapaz veio se queixar comigo. Eu falei para ele, faz assim. Ele falou, não, mas é que ele fala, não tem sentido o que ele fala e ele me enche o saco, ou pedir a conta. Eu falei, não, sabe o que você faz? Você dirige. Ele falou, dirige, mas o que tem a ver isso? Eu falei,
já botou o carro em ponto morto alguma vez? Ele falou, já. Mas de novo aquela cara dele, do que tem a ver isso com a história? Eu falei, então, quando ele começar a falar com você, coloque em ponto morto. O cérebro em ponto morto. Aí ele começou a dar risada e falou, como assim? Eu falei, então, coloca ele em ponto morto. Quando tem ponto morto, você acelera, o que acontece? O carro vai para onde? Ah, lugar nenhum. Eu falei, então, nossa conversa acabou ali. Passou, foi no mesmo dia, no mesmo turno de serviço. Depois ele chegou dando risada perto de mim. Eu perguntei o que foi. Ele me chamou lá e começou a falar. Falei, e aí? Porque você está rindo por quê? Não, porque eu botei em ponto morto na hora. E foi. Quer dizer, se o jogador soubesse fazer isso, e com a hipnose, isso fica facilitado, quer dizer, com uma dica aqui, eu não cobrei nada, hein? Então, isso ia ajudar bastante. Eu acho que alguns dos gênios que eu vejo aí, teve gente perdendo a carreira por isso. Olha, tem um nome aqui no Brasil que mais se fala, é no Neymar. O Neymar teve problemas na adolescência. Antes de ele se tornar o grande atleta que ele teve que passar por algumas sessões, não sei se foi hipnose com uma psicóloga, mas se ele não fosse pelo apoio de um pai que ele teve, pelo apoio das profissionais, ele nunca ia atingir o que hoje ele é. É a famosa inteligência emocional, né? Exatamente. Eu falo, antes da pessoa ser atleta, a pessoa é ser humano. E isso, muitos técnicos não veem isso aí. Teve outro dia um treinador, um técnico de futebol, não sei qual clube foi, que uma repórter perguntou, tu acha que o problema dos seus jogadores é psicológico? E o treinador respondeu, não, eles recebem em dia. É um psicológico que recebe em dia. Então, Deixa eu consultar meu psicólogo aqui para ele. Não, mas foi a resposta do treinador de futebol. Minha depressão é financeira. Foi a resposta do treinador de futebol. Não, eles recebem em dia. E ficou por assim mesmo. E tanto é que hoje está em crise esse time. Hoje, nesse ano, está em crise. Já estava, né? Quando você essa pergunta, já estava. Pelo amor de Deus, cara. Aí os caras não dão muita ênfase na psicologia de esporte e acontece o que acontece. No ano passado tivemos o 7-1, que foi o que aconteceu naquele 7-1? Uma semana antes de começar o Mundial, contratam a psicóloga. Desequilíbrio emocional total. Nossa. No primeiro gol é como se não houvesse a programação para... Tava esperando o milagre, é isso? Não, mas isso aí o povo não entende. Nós estamos programados para ganhar. Para começar ganhando. E se por algum motivo eu começo a perder, como é que faz? Hoje aqui, ó, você sabe que nós estamos em São Paulo, falta de água, aqui nós estamos esnobando. Água, todo mundo água, hein? Seguro o copo, cada Aqui é um bate-bola ostentação, copo de água para todo mundo. Então, é triste, na realidade, do Brasil, que se dá pouca importância nessa área. Tem outros, vamos continuar nos nomes. Messi, o que o Messi faz? O Messi, ele teve problemas de crescimento, ele foi para a Espanha buscar tratamento e tal, e falaram, tu vai ter que fazer algum esporte, independente de qual for. Aí o Messi foi lá e resolveu fazer isso no futebol. Independente de qual for, foi fazer futebol. E aí o que ele mentalizava o Messi? Ele trabalhava assim com psicologia desde a infância. E aí ele mentalizou que todo momento que ele tocasse na bola, a bola se tornaria um membro do corpo. Você já imaginou alguém tirar o teu braço, como é que você se sente? Por isso que todo mundo... Você não vai deixar. Todo mundo sabe que vai jogar, o que ele vai fazer, mas ninguém consegue tirar. É diferente que outros atletas que, tipo, o Ronaldinho Gaúcho Gostei disso. Então, o Messi pra ele, a bola faz parte do corpo, tenta tirar a bola dele, não consegue. Você quer ver? Você falou naquela hora, vocês falaram do Pelé, a história do Pelé, imaginar outro time... Câmera lenta? Bandler e Green relatam isso. E isso também já foi muito estudado. Que, por exemplo, o atleta de beisebol, o jogador de beisebol, principalmente de beisebol, ele que era um bom rebatedor, ele via a bola vindo em câmera lenta. Igualzinho aqueles desenhos do Pica-Pau, que a bola vem, o cara para, lixa a unha, senta, toma um cafezinho, faz alguma coisa, depois ele levantava, pegava um bastão e batia. Então era exatamente isso. Você vê que a ideia é essa. O Bandler relata um caso onde ele disse que colocou se não me engano, uma bailarina, uma moça que fazia balé em transe e deu a sugestão para ela de que as pessoas que entrariam ali estavam em câmera lenta. E as pessoas que entraram eram artistas marciais e ela conseguiu derrotá-los, segundo o relato dele. Quer dizer, não podemos comprovar, está no livro.
certo? Não foi um experimento com aferição científica, gravado, filmado, então. Mas está dentro da mesma lógica. Eu costumo usar isso em aprendizagem. Sabe me dizer qual livro desse? Agora você me pegou, você quer me ferrar, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui nos títulos. Não, deixa em background aí esse pensamento e vamos dar continuidade. Falando em livro, eu li, também não lembro qual livro, sobre uma pesquisa que fizeram num time de basquete universitário nos Estados Unidos. 20 jogadores só treinando mentalização, mentaliza que você vai acertar a cesta, e os outros treinando fisicamente. Juntaram as duas equipes, a equipe que só treinou mentalmente foi melhor da equipe que treinou fisicamente. Porque a equipe que treinou mentalmente não errou. Mentalmente o cara acerta o que quiser. Eu costumo utilizar um exemplo, exatamente. Durante os cursos de programação mental, hipnose clínica semanal, etc. Vou citar o exemplo dessa equipe de tiros. Por favor, acho que agora é um momento... Ela não tive os dados científicos para poder falar, mas o experimento foi feito com 3 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Na primeira semana os 3 grupos iam para uma baia de tiro, para um stand de tiros, cada um pegava a sua baia e atirava. E registrava os scores de acertos. Segunda semana, o grupo A, eu vou chutar aqui a ordem, o grupo A ia até o stand e atirava, o grupo B ia até o stand e fingia que atirava, e o grupo C não ia para o stand. Ou seja, ele fica ali com a monitoração, tem um grupo de controle também. Na terceira semana, eles voltam os 3 novamente para tirar. Nessa terceira semana, os scores do grupo A e do grupo B, daquele que atirou na segunda semana e do que fingiu, mentalizou que atirou, foram iguais. O grupo C, que não tinha atirado, não tinha feito nem mentalização na segunda semana, tinha caído. Ou seja, quem só fingiu que atirou e quem atirou teve o mesmo resultado. O cérebro não diferencia o real do imaginário, o que eu chamo de segundo segredo do cérebro. Entendeu? Então ele está ali, você começa, ele entende que isso aconteceu. Ele cria, nós falamos que a imaginação é tecnologia de alta performance. Isso sempre foi usado com atletas, eu tenho até um vídeo que eu uso em treinamento, que é um vídeo, se não me engano, da BBC, onde mostra uma atleta e quando ela tem dificuldade com a barra para cair em pé no salto que ela dá, no mortal, se não me engano, ela para, o técnico orienta para que ela visualiza e depois faz, quando ela faz, a técnica vem certinho. Por quê? Porque quando ela visualizou, imaginou fazendo certinho, ela criou um caminho neural. O cérebro dela... Neurônios espelho. Criou... Como se criasse um atalho para conseguir... Primeiro ele já criou todo o caminho. Depois daquele momento, ele já entende que já fez aquele caminho. Ele está só repetindo. Só está repetindo. Esse final de semana, no sábado, finalzinho de tarde, eu estava vendo o Luciano Huck, que tem como que é o nome lá? Um quadro chamado Saltimbum. Aí tem uma atriz, não me lembro o nome dela, Priscila Fantini. Priscila Fantini, ela fazia, ela declarou que ela fazia visualização, ela fazia um salto de costas, ela parava, olhava e fazia com a mão assim, olhava, fazia um gesto com a mão do salto que ela ia fazer, que era o mortal que ela daria, e voltava de novo, repassava, fazia novamente, várias vezes, até o momento que ela foi saltar mesmo, ela falou, vai, e pulou, e fez o salto perfeito. E ela já tinha admitido isso de outras vezes, que ela visualiza o salto com detalhes, várias vezes, enquanto não ficou perfeito na mente dela, ela não salta. Sem levar em então consideração... não precisou desgastar fisicamente primeiro. Sem levar em consideração o fator esporte, que é o assunto, o tema aqui hoje, né? Em terapia, eu tenho o costume de visualizar o cliente que me procura já com o objetivo alcançado. Desde a primeira sessão, desde você? Isso eu. Ou seja, mas uma coisa eu falo, tem profecia autorrealizadora, eu não vou levar em profecia. Porém, eu penso que eu, como profissional, devo acreditar que estou à altura e em condições de ajudar aquele cliente a alcançar o resultado que ele busca. Então, a partir desse momento, eu já começo imaginando e penso que, através do rapport que é estabelecido desde a primeira consulta, desde o primeiro atendimento na anamnese, acredito eu que através do rapport, essa crença minha seja transferida para o cliente.
É uma coisa que eu falo assim, temos que ser um pouco realista também. Se a pessoa quer ganhar o campeonato, ela tem que visualizar ganhando jogos. Não adianta visualizar lá na frente sem ter atravessado as etapas para chegar lá. E também que eu quero falar, isso é interessante porque a gente não precisa gastar com equipamento, com espaço ou com aparelhagem. Então, tendo feito esse tratamento, esse treino que eu falo, tendo feito esse treino, você não precisa ir lá na academia tal, viajar a tal lugar. Você tem na hora que você quiser, no espaço que você quiser e com o tempo que você quiser. Ou seja, ele quis dizer que ele está pressupondo que cérebro todo mundo tem um, é isso? É isso então? Exatamente. Espero que sim, né? Você pode colocar o peso que quiser. O que eu preciso para passar por um processo de hipnose para aumentar ou melhorar minha performance? Um cérebro. Só o cérebro. Só o cérebro. E saber seguir instruções simples. Tá? Exatamente. Então agora, repassando aqui, quando eu falei de profecia, estou falando do experimento chamado profecia autorrealizadora, efeito Pigmalião. Esse estudo foi conduzido por dois americanos, Rosenthal e Jacobson, e ele tem esse nome de efeito Pigmalião ou profecia autorrealizadora, porque ele demonstrou que os resultados conseguidos eram justamente o que as pessoas esperam. Esse estudo inicialmente ele já foi replicado em outros lugares. Ele foi feito por esses pesquisadores. Eu vou contar sem muitos detalhes e também não acredito que esteja exatamente como eu estou falando. Quem quiser procure o artigo, tá? Fica mais certo. Eles iam até algumas escolas, alguns profissionais e falavam: olha, nós vamos mandar para você, para a sua sala, alguns alunos nessa turma, nesse ano letivo, alguns alunos que são superdotados. Só que esses alunos, só que nós não queremos que ninguém saiba. E os alunos são fulano, beltrano, ciclano, só que você não vai comentar com ninguém. E também não quero conceder nenhum tratamento especial. Haja normal. Haja normalmente. Só que o detalhe é que esse aluno era um aluno medíocre no sentido real, dentro da média. Ele não era superdotado coisa nenhuma. Para outros professores, eles chegavam com outro grupo de alunos e falavam: olha, nós estamos trazendo alguns alunos para vocês, só que são alunos infradotados. São abaixo da média. Sofrível. Mas nós não queremos que você dê nenhuma atenção especial. Ok? Tudo bem? Tudo bem. A surpresa deles foi, ao final do ano letivo... Só que na verdade esses alunos eles eram medíocres? Medíocres também. Tá. Também. Então eles não tinham nada diferente. Reforçando que medíocre aqui é no sentido literal da palavra. Que as pessoas têm mania de colocar medíocre como se fosse pejorativo. Não é. Medíocre é na média. Então vamos lá. No final do ano letivo, quando eles foram verificar, os alunos que tinham sido rotulados como superdotados tiveram scores de superdotados. E os alunos que tinham sido rotulados como infradotados tiveram scores de infradotados. Então eles perguntaram para os professores: vocês deram algum tratamento diferenciado? Não. Todos juraram que não. Mas se não me engano o experimento era filmado. E quando se olhava microexpressões, por exemplo, o professor que está com o aluno superdotado, na hora que o aluno normal está falando, ele está lá, normal. Quando o superdotado levanta, ele olha, e a leitura corporal dele me fala mais. Isso é chamado no esporte de panelinha. Então, mas veja, os atletas que são esquerdinhos tem outra... Mas veja, que o foco aí, às vezes pode ser esse, mas nesse momento aqui, era a questão só o professor sabia desse rótulo. Pô, assim não vale. Você já está respondendo a minha pergunta. Então, sabe a pergunta? Só o professor sabe. Então agora com o infradotado é assim, eu já vi isso acontecer em faculdade, em estágio. A professora está falando com um aluno aqui: então conta como é que foi sua experiência essa semana, e a pessoa descreveu, aí para outra que ela não se batizava, na hora que falou, aí você falou: fulana, como quer dizer? Agora sua vez, fala, quer dizer, já viu o saco. Então, ele é chamado de efeito Pigmalião por quê? De acordo com a mitologia grega, Pigmalião era o maior escultor da ilha de Chipre, e ele fez a sua obra-prima, Galateia, uma estátua, que era a mulher perfeita, paradinha. Deixa eu ficar quieto, senão as mulheres vão clicar no gostei. Então fez a mulher perfeita, aquela estátua perfeita. E todos os dias ele rezava para Afrodite para que desse vida à sua amada, que era Galateia, que ela fosse
realmente ganhasse vida. Um dia a Afrodite se encheu de Pigmalião e falou, tá bom. Foi lá e transformou Galateia numa mulher real. Então, o efeito Pigmalião é como quando aquilo que você faz, ou aquilo que você espera é aquilo que acontece. Você cria um resultado. É uma profecia que se autorrealiza. Então, muitas pessoas fazem isso. Inconscientemente, ela influencia o resultado. Outras conscientemente. Então, quando você cria a ideia de prever um resultado, como você fez, de falar, olha, esse paciente está bom, você já está colocando na sua cabeça que você está apostando, você está criando, você está lá que nem Pigmalião, rezando para Afrodite, ó, dá vida para ele. Só para evitar futuros mal entendimentos do que eu disse anteriormente, quando eu visualizo o meu cliente já atingindo o resultado dele, eu faço isso utilizando minha criatividade e imaginação, tá? Não tem premonição, tá? Não tem nada de sobrenatural, de místico, de religioso, o que é que seja aqui. Utilizando o meu processo, estou falando de mim, tá? Entendam como quiser, estou falando de mim, do que eu faço, porque faço como faço. Eu utilizo a minha criatividade e imaginação, criando, literalmente, uma imagem do cliente já tendo resolvido a queixa dele. Que, para mim, entra em consonância... Nome do próximo filho? Consonância poderia ser um nome bonito para um filho. Mulher, preferência. Consonância, vai... Entra em consonância com o resultado que eu espero dele e com o segundo segredo do cérebro. O cérebro não distingue o real do imaginado. Então, alguns vão dizer que a física quântica não tem nada a ver com isso, outros vão dizer que tem, de acordo com algumas linhas. O terceiro, diga-se de Exatamente, porque o cérebro trabalha para produzir o que visualiza. Você trabalha com imagem. E o cérebro só trabalha com imagem. Não, na verdade, eu nem acredito nisso, que o cérebro só trabalha com imagem. Eu acredito que ele trabalha com um conjunto. Só que, imagine um computador. Quando você aperta a teclinha aqui, a teclinha Windows, você está acionando um controle que já está escrito lá atrás. Ela só é um ícone para isso. Quando você aperta a tecla controle, você está acionando um controle que já tem um script lá dentro. Então, se eu falar para você, vamos petrificar o computador, você tem uma imagem para isso. Você já pode ter criado a imagem do computador todinho, entendeu? Agora, se eu te falar uma palavra aí qualquer... Eu brinquei de colocar a medusa olhando na webcam, tá ligado? Só que o computador foi petrificado. Então, mas você vê, você já cria uma metáfora para isso, porque você já tem essa imagem gravada. Se eu criar uma coisa diferente, uma palavra que nunca falaram, foi a primeira coisa que linkou, transderivou para isso. Amém. Então você vê que a mente é justamente isso. Nós vamos criando aquela realidade dentro dos nossos referenciais. Eu lembro que uma vez num curso, eu usei uma palavra e a pessoa não conhecia, e ela não me disse isso. Era uma viagem lúdica, um trânsito coletivo, eu falava para as pessoas imaginarem que estavam volitando, todo mundo fez, eram 30 pessoas. Depois ela falou... Volitar de volição? Não, volição é vontade. Volitar é de voar, flutuar. Aí ela falou, eu não consegui acompanhar. Eu falei, por quê? Por que você não levantou a mão? Ela, porque eu não sabia o que era volitar. Eu falei, era flutuar. Ah, tá, mas eu não... Mas depois vendo o resultado, de alguma maneira, ela fez exatamente o que tinha que ter feito. Mas um pouco ela se prejudicou no exercício porque não quis, já que está todo mundo de olho fechado, meu olho faz assim, eu vou descer. E eu ia até lá no ouvido dela e falava, flutuar. E eu corrigiria para todo mundo. Recentemente Alguém mais poderia ter aconteceu algo semelhante comigo. Mês passado, eu estive em Curitiba para dar um workshop sobre hipnose lá para ex-alunos do Instituto Hipnose Curitiba, do meu amigo Davi Biderman. E um desses alunos é uma francesa, Alex. E na hora que eu estava falando alguma coisa, eu citei aquela frase que está no livro Guia Prático de Hipnose, se não me falha a memória. Alan Kyle? Não, acho que é Miguel Ruiz.
se não me falha a memória. Não, Miguel Ruiz é o dos 4 compromissos. Então Não, eu não vi a prática você falou de hipnose. A prática de hipnose. Eu falei do de PNL, que é do Allan Kardec. Que é a prática de hipnose. Tem uma citação dele lá que diz assim: a vida não dá saltos nem atalhos. Tá? Alguma coisa dessa forma. Eu sei que eu utilizei a palavra atalhos. E continuei falando, de repente, alguém levantou a mão lá no fundo e falou assim: ó, a Alex não entendeu o que é atalho. Só que vamos lembrar, né? Ela é francesa. Eu falei, e agora? Tá no Brasil há 6 meses. Se não me falha a memória, acho que era 6 meses. 6 meses que ela está no Brasil. Eu voltei lá e fui explicar para ela o que era atalho, para depois e só então dar continuidade à explicação que eu estava passando ali. Né? Se não me falha a memória, era a respeito de indução hipnótica. Mas, né, é necessário que se conheça exatamente a terminologia das palavras para que possa fazer sentido. Entendeu? É interessante que se comunique, sugestione o atleta, ou o sujeito, ou o cliente, ou o paciente dentro do limite que ele conhece. Mas você vê que interessante que eu vou dar 2 exemplos. Um deles é um colega fazer essa pergunta em sala de aula, para sacanear. Então vai para todo mundo aí, quem de vocês depila a choronha? Ah, cara, eu usei uma palavra que provavelmente você não conhece. Eu fiquei com um ponto de interrogação gigante na testa aqui, cara. Então, choronha é isso daqui, ó. Então, quando você não tem, você vai buscar uma imagem ou criar uma imagem absurda. Então, na hipnose a gente fala, procure trabalhar com imagens que a pessoa conheça. Na dúvida, pergunte. Mas, vamos lá, a história da hipnose. Padre Gassner, ele fazia induções em latim para pessoas que não conheciam latim. E ele gritava, agitate braçum sinistrum. E a pessoa que não sabia nada começava a agitar o braço esquerdo. Quer dizer, sinistro em latim, esquerdo. Entendeu? E a pessoa não sabia. Ele dava comando. Porém, nessa época era comum que os padres e demais religiosos, líderes religiosos da época, realizassem as cerimônias, os rituais em latim. Mas a pessoa não entendia. Não entendia, porém, de certa forma, a palavra estava fazendo sentido alguma coisa ali. Era coisa que já se ouviu. Ok, mas você ouviu, mas não sabe o que Exato. Eu vou dar um exemplo que eu vou pegar ele agora. Você não vai pegar nada aqui não. Salege com a síndrome de atraso das fases do sono, SAFs. A primeira vez que eu fiz uma indução para você a respeito disso. O Salege é um dos caras que mais estuda que eu conheço. Hipnose, no geral, assuntos correlatos. Saúde. E na indução eu usei um termo que naquele momento ele não conhecia. Eu não me recordo agora, não me recordo. Eu falei para ele, enquanto ele estava em entrando, eu falei, e agora enquanto sua mente inconsciente trabalha para regular, produzir os neurônios, produzir os hormônios, neurotransmissores adequados para essa situação, regulando os ciclos circadianos, ultradianos. Quando o Salege saiu do trânsito, depois ele falou, que palavra foi aquela que você falou? Eu falei, qual? É um negócio que você falou estranho, eu não... na hora que você falou, eu senti o corpo... O circadiano eu já sabia o que era, agora então, não, acho que foi o circadiano, você não tinha ouvido. Não, o circadiano eu já tinha ouvido falar por causa da própria SAFs. E começou a mexer, ele disse que sentiu mexer, ele não sabia o que era. Eu falei, então, mas em algum nível ele sabia. Não sei como, também não me interessa. Então o que eu quero é deixar que também tem uma parte do trabalho que não é nosso consciente, é da mente inconsciente. Sim, absolutamente. Então às vezes o pessoal quer fazer todo o trabalho. Quando eu falo de Gassner é justamente isso. Outros nomes da hipnose, e que poucos são citados, um deles é Edgar Cayce, o profeta adormecido. E Cayce, alguns falam muito aí que, mas quando você está em auto-hipnose, você dá a sugestão em primeira ou em terceira pessoa. E fica aquele debate que às vezes eu falo, ótimo, é bom que cada um faça o seu teste. Mas existe o caso do próprio Cayce, ele entrava em auto-hipnose e ficava como se estivesse em terceiro, como se estivesse totalmente dissociado. Tanto que para a própria cura da afonia dele, que em hipnose ele falava, ele estava sem voz nenhuma, ele falou para o médico, olha,
deu sugestão para que se irrigue as cordas vocais e que melhore a circulação em tal parte, isso e aquilo. Ele não se deu a sugestão, ele falou para o médico dar a sugestão para ele, que era o paciente, e que ele melhoraria. Você vê que coisa louca? Eu em auto-hipnose tenho ele fez isso primeiro, cara, eu utilizo terceira pessoa. Então, eu já fiz isso cansado. Cada pessoa Depende do objetivo também. Sim, então qual que é o jeito certo? Vamos descobrir. Dependendo do objetivo, dependendo da hora, eu faço associado, dependendo do objetivo, eu dissocio. É o que diz aquele método TOTS. Teste de operação. Testa, opera, testa e sai. Testou. Vê o que quanto falta para você chegar naquilo lá. Volta, testa, sai, concluiu, sai. Se não concluiu, volta de novo, vê quanto falta e realimenta o processo. Então é isso. Agora, Said. Aqui o nome dele, fala o seu nome completo aí pra gente. Abdallah Said, Saleh Yusuf. Eu tento lembrar. Said, cara. Said, por isso que eu falo. Said, Não precisa complicar a vida de ninguém. Said, cara. Só Said, ó. O seu trabalho seu TCC, já basta o meu. então o seu TCC foi sobre técnicas de visualização mental aplicada em futebol, de futsal. Aplicadas em futsal, atletas de futsal. Isso. Esse TCC está disponível, né? Tá sim, tá no grupo lá do Hipnose Prática. Tá também no nosso curso de hipnose, né? Eu acho que tá, do Abdallah. Se não tá, vai estar. Vai estar. Se não tá, vai estar. Quando você assistir, já vai Mas vamos estar. colocar também, pode colocar na página de apresentação do... Só deixa eu falar um detalhezinho, por que eu não botei o nome de hipnose? Porque foi rejeitado pela banca. A banca falou, esse nome não, porque a gente não tem nenhuma... Não, pela banca ou pelo orientador? Pelo orientador. Porque o orientador ele vota e a banca. Tá, o aluno quer escrever sobre esse tema. E o pessoal, ninguém conhecia o tema, tipo, já ouviam falar. E aí a coordenadora veio falar pra mim, esse daí não dá. Tu pode fazer uma revisão de texto, mas não com o nome hipnose. Tudo bem, vamos botar um nome mais bonito, vamos botar a visualização mental. Só que a metodologia foi tudo sobre hipnose aplicada. Então, Você simplesmente digitou visualização mental onde caberia hipnose. Exatamente. Ele ia pensando em hipnose, visualização mental. Exatamente, foi isso aí. E no final tirei dessa tudo, né? E os resultados encontrados? Foi muito interessante assim, porque os que foi um comparativo, utilizaram e os que não utilizaram. 10 atletas utilizaram a visualização mental e 10 não. E os que utilizaram, só utilizaram sem o treino físico. Foi parecido com o time do basquete que fez. Os que utilizaram com o treino físico foi de, não me lembro, tá no gráfico lá, 70% e os que não utilizaram 30%. Então, só que como eu digo, como eu fiz poucos, eu fiz a avaliação de 3 vezes, o negócio tem que ser gradativo, quanto mais melhor, assim como o treino. Lembrando que eu formatei esse trabalho dele em formato EPUB, você pode também conseguir o download disso daí para ler no seu próprio smartphone, no seu iPad, tablet, etc. Vou disponibilizar. Vou disponibilizar lá no grupo Hipnose Prática do Facebook e vou deixar com o Valdeci também para disponibilizar. Quem quiser, mais ele costuma deixar. Também, quem quiser mais material, eu tenho uma pilha de material, mais que 20 artigos sobre hipnose aplicada ao esporte, só que a maioria em inglês e espanhol. No português eu acho que só o meu e talvez do Benomi, que tem em português. Não, tem da filha do Jorge Senesi lá da Metaprocessos. Não, ela também fez um trabalho, uma tese de mestrado, dissertação de mestrado sobre isso. Falando em mestrado, eu estou fazendo a pós-graduação em performance humana e eu também vou aplicar na hipnose e na performance humana, por isso que nós estamos falando sobre esse tema também. Tecnologia, metodologia de alta performance. Vamos lá. Lembrando os nomes que se falou, eu me lembro de uma entrevista do Diego Hipólito, acho que foi na última, não nesse Pan-Americano agora, mas não sei de quanto tempo, é 2 ou 4 anos, né? Por aí, Pan-Americano, qual que é o outro que tem antes de Olimpíada? É só Pan-Americano mesmo ou é... Mundial? Não me lembro. Eu lembro que ele teve uma lesão, ficou uma semana internado e assim que saiu da hospitalização ele foi lá e conseguiu a vaga. Acho que foi para o Pan-Americano mesmo. E aí perguntaram para ele como que ele tinha conseguido o pós-lesão. Ele falou que durante o tempo que ele estava internado ele treinou todos os dias. Ele se imaginava saindo da cama, indo lá no ginásio e treinando. E depois, ou seja, preservou a
treino físico. A parte física. E já que ele estava lesionado, ele aproveitou o tempo que ele tinha. O treino que ele podia fazer era o treino mental. O que ele podia perder ali mesmo? Não tinha. E olha, vou te dizer, tiveram exames, testes fazendo que com não me lembro o nome do aparelho, eletromiograma, comprovando se o atleta só mentalizar que faz flexão no joelho direito, a irrigação sanguínea aumenta naquele local do que no esquerdo, porque ele mentalizou que está fazendo aquele chute ou aquele movimento que ele quer. Então tem comprovações que acelera o processo da lesão, só fazendo esse treino aí. Processo de recuperação da lesão. Recuperação da lesão. No final do ano passado, se não me falha a memória, eu lendo um artigo diverso na internet, é citado um trecho a respeito de uma violinista, acho que é esse o nome, violinista chinesa, que ficou afastada durante muito tempo devido a uma tendinite. E a mão dela tinha sido inutilizada, ela não tinha chance de voltar a tocar, porém ela conseguiu voltar a tocar, ela conseguiu a movimentação adequada na mão esquerda, se não me falha a memória, simplesmente utilizando o treinamento, a visualização mental. Ela se via tocando, ela se via treinando, praticando todos os dias. A mesma carga horária que ela dedicava ao treino comum na hora de tocar, ela treinava ali enquanto estava com a mão inutilizada, ela treinava simplesmente visualizando em sua mente e voltou a tocar de forma esplendorosa. Falando em lesão, na verdade, tem o Ronaldo mesmo. Quantas lesões o Ronaldo teve que voltou melhor? Nas 2 vezes que ele teve lesão, ele voltou por cima. Então, o que ele fazia, ninguém sabe. Ou talvez poucos saibam que ele fazia para quando ele voltasse lá em cima. Vamos convocar o Ronaldo Nazário de Lima para nosso bate-bola hipnótico. Não, quem sabe na próxima ele está aí. O Pelé, o Diego Hipólito, né? Então, no processo de recuperação de lesão é importante sim trabalhar, porque não tem outro recurso. O atleta está lá deitado. Mas isso, a gente já tem um recurso, que é esse. Sim, mas o Ramachandran, Vilaynur Ramachandran, que é um dos grandes nomes da neurociência hoje no mundo, num dos vídeos que está disponível no TED, ele fala sobre isso, sobre um trabalho feito simples, muito simples, feito para pessoas, para amputados. Que coloca o espelho do lado de cá e a pessoa está com dor no membro fantasma. Mas imagine, ele usou ali para dor no membro fantasma. Imagine para quanta coisa. Tá o cotoco lá do braço só, e ele usa a mão de cá e um espelho, e o indivíduo vê como se tivesse o braço esquerdo mexendo. E isso aliviava as dores, que parou de precisar de remédios absurdos, morfina e mais um monte de coisa. Eu gosto de bater na mesinha aqui. A morfina para poder aliviar. Quer dizer, controle da dor. Só para, antes de você completar, Said, quando nós inauguramos aqui a sede da sociedade, na palestra de inauguração, teve uma colega que é psicóloga, psicoterapeuta, e ela relatou, nós temos esse vídeo gravado em algum lugar, ela relatou que teve 20 dias antes ela teve um derrame. Ela é uma pessoa nova e teve um derrame cerebral. E com esse derrame, com esse AVC que ela teve, disseram que primeiro 20 dias era absurdo, ela já está recuperada, que você não via sequela nenhuma. Mas o que ela relatou foi o seguinte, e ela contou esse caso espontaneamente porque nós falamos dessa questão da neuroplasticidade. E ela relatou o caso que enquanto o pessoal queria que ela se conformasse com a história, ela fazia questão dela mesma se alimentar, mesmo derrubando toda a comida, ela pegava e o garfo, a colher, ela deixava derramar, não queria saber se derramava. E segundo, ela visualizava, todo mundo que ela não estava, ela visualizava pegando o garfo e comendo. Visualizava pegando o garfo e comendo. De forma comum. De forma comum, perfeita. Aquilo está acontecendo. Entendeu? Ela imaginava escovando o dente, ela imaginava fazendo todas as atividades normais com as mãos. 20 dias depois, não tinha sequela nenhuma. Não tinha nada que aparentasse, nem fisicamente, também paralisado de um lado, sem movimento, nada. Falando mesmo em movimento, o próprio Milton Erickson, que ele reaprendeu a ter os movimentos, observando, acho que foi mais de 4 anos. Então, tanto para pessoas, digamos, doentes, quanto para pessoas
normais. Imagina, ele está lá com 17 anos, numa cama com poliomielite, naquela época. Cadeira de balanço. Em 1917, ele era de 1900, né? Então, 1917. Então, ele está, naquela época, não se tinha muita noção, muito controle em relação à polio. Está lá, parado, o que ele tinha a perder? De ficar observando. É isso que eu imagino. Quem está perdendo ali? Um atleta que está lesionado, o que tu tem a perder lesionado? Pensa, olha, assiste o vídeo, repassa, mentaliza. Exatamente. Então é isso. Usa o seu tempo da forma. Eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso. Mas lembrando aqui que nós falamos hoje também do estado do atleta, da questão emocional, eu tenho um vídeo, no outro bate-bola eu falei que eu ia disponibilizar a técnica de resiliência. E isso eu estou disponibilizando no material chamado Dica do Coach. A Dica do Coach é gratuita, você só pode entrar lá e assistir. Quem quiser receber em primeira mão é só deixar nome e e-mail cadastrado. Só que a Dica do Coach de Resiliência, ela é uma dica especial, é só para quem tiver cadastrado, vai receber diretamente no seu e-mail, entendeu? Vai receber o acesso. Eu vou gravar, a técnica de resiliência está sendo editada para ser colocada na Dica do Coach número 11. Então já tem, se não me engano, nesse momento já está número 4 ou 5 no ar, acho que está 4. Eu vi o quarto, o quinto não vi. Então eu fico aqui no processo que eu vou gravando e a nossa equipe, Juliana Carneiro, está ficando já sobe o material, então deve estar 4 ou 5 no ar. E quem quiser receber de resiliência, cadastra o nome e e-mail e vai receber a Dica do Coach 11, a especial sobre resiliência. Lá eu não vou falar sobre resiliência, lá nós ensinamos uma técnica para instalar a resiliência. Qual a utilidade disso? Utilidades são inúmeras e você só tem a ganhar enquanto espera a Dica do Coach número 11. Sobre as utilidades, você pode se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais centrada. Você pode se recompor, aprender a se recompor, independente do que lhe aconteça. Você pode se tornar mais tranquilo, já disse isso? Tranquilo, acho que ainda não. Tá. Você pode se tornar mais Cicinho estava em transe. Em qualquer lugar. em qualquer situação. Lembrando que resiliência é a capacidade de não se deformar, não se corromper, não se perturbar. Resiliência não é apatia, é a capacidade de voltar ao estado original. Mais ou menos como a história do ponto morto que eu falei. Eu estou pronto para engatar a próxima marcha, na hora que eu quiser. Não é que eu não estou morto, eu não estou apático. Então eu posso ouvir o amigdala entrar aqui brigando comigo, me xingando, e eu olhar para ele e falar, tá, é só o que ele está pensando. Sabe o que é engraçado? E se eu quiser brigar com ele em algum momento, eu posso fazer isso. Não é que eu estou impedido, né? Sabe o que é engraçado? Eu estava assistindo um documentário esses dias atrás, foi semana passada, sobre o resultado nas florestas tropicais devido à guerra do Vietnã. Devido à guerra, 1/3, se não me falha a memória, 1/3 da floresta no Vietnã foi literalmente devastada por bombas e etc. Só que ela foi repovoada de forma muito rápida pelo bambu. Sendo que o bambu é um dos melhores símbolos, das melhores analogias que se tem para utilizar em relação à resiliência. Aliás, é que nós usamos a técnica. Ó, eu garanto que fiquei de queixo caído, tá? Eu fiquei de queixo caído com a informação, mas ainda não corri atrás para pesquisar. Porém, nesse documentário, comentou-se que tem uma espécie de bambu que em 24 horas chega a crescer 1 metro. Bambu chinês. Do zero. Bambu chinês. Do zero. Em 24 horas cresce-se 1 metro de altura. Logo, ele não se deformou, como que é? Não se deforma, não se corrompe, não se corrompe e não se... Repete, desculpa, tá? Não se perturba, não deforma, não corrompe. Sabe? E tem um quarto que eu sempre esqueço. Eu também, cara, nomes e terminologias é uma maravilha. Mas o importante é o estado de resiliência. Exato.
que é o estado de voltar à originalidade. É isso que eu digo. Imagina se os jogadores do 7x1. Quem já sabe o que é, sabe o que Não, mas eu imagina o jogador do 7x1. do 7x1, quando tomaram o primeiro gol, tivessem essa resiliência, não teriam tomado 6 na frente. Voltar no estado original e falar, é a nossa vez. Exatamente, exatamente. Só que, como não tinha um preparo mental para isso, foi o que foi. Alguns vão falar, não, você está julgando, dizer que não tem preparo, mas para mim também ficou evidente, não havia preparo. Pode ter preparo físico, muscular e etc. Porém, o preparo emocional, o preparo psicológico, entre outros, estava patente ali. Agora eu me lembrei de um exemplo até da Daiane dos Santos, se eu não me engano, foi na... Daiane? Daiane dos Santos, a moreninha baixinha. Mais uma convocada pra cá. Na lista aí. Gaúcha até. Gaúcha, ela tava treinando, tava ganhando o Mundial de Ginástica Olímpica, tudo tava em alto. Aí, na Olimpíada lá acho que foi em Pequim, não lembro qual Olimpíada, o comitê cortou a técnica dela para viajar junto. E a técnica dela era a âncora visual que ela tinha do sucesso. Então ela se desmoralizou. Como é que ela vai viajar sem a técnica? O comitê não tinha dinheiro para bancar ou não queria bancar a técnica para ir lá junto. Como é que leva um atleta sem o técnico dele? Olha, o Brasil é só futebol e no resto vamos economizar. Infelizmente. Temos estádios. Poucos esportes dão tanto valor como futebol. Temos estádios. Aí o que aconteceu? Ela foi lá para a Olimpíada desmoralizada, chamou, juntou dinheiro, queria fazer uma vaquinha para levar a técnica e até então ela não sabia que a técnica ia ir. E aí ela treinou, falhou várias vezes e depois que terminou o resultado dela, ela olhou para a técnica, estava a técnica. Desabou de choro, desabou porque ela tinha falhado várias vezes. E aí ela falou, por que tu não avisou antes que tu viria? Iria ser outra coisa, iria ser outro resultado, porque eu só te olhava e eu já me sentia bem. Não precisava falar nada, só você está lá, eu já me sentia bem. É para se pensar, né? Como é que a gente chama aqui na sociedade? O que a gente usa aqui pra caramba o tempo todo e quanto mais melhor? Âncoras. Sim, assim, não, âncoras. É que na verdade nós diferenciamos muito a questão da âncora e seguir o sinal, né? Pra gente ver que tem muita diferença. Sim, eu sei. Porque a âncora a âncora não pede passagem, não pede permissão. Ela estabeleceu, tá ali, não precisa de trânsito para estabelecer uma âncora. Mas nesse caso foi a âncora mesmo. Uma âncora, não era? A técnica não botou ela num trânsito formal e falou, ó, toda vez que você olhar para mim, você vai ter o seu desempenho. Falando em âncora, vamos falar de alguns exemplos que agora me vem na cabeça. O Cristiano Ronaldo, quando bate uma falta, o que ele faz? Sempre. Ele dá os 3 passinhos atrás e bota a mão na cintura. Sempre. Qualquer cobrança de falta, ele faz isso. O mundo esportivo é cheio de âncoras. E por que será que eles quase 99% ele acerta as cobranças de falta? Tem aquele nadador também, acho que é o Cielo bate no peito. O Cielo bate assim, né? Tem um que bate assim, né? Mas na verdade podia fazer isso aqui. É só treinar. Dizem o pessoal do tênis. É a âncora de cada o meu filho Matos, João Matos, ele assiste muitos esportes, ele fala alguns esportes, o ritual é até absurdo. Uma vez ele estava mostrando do Nadal. Uma vez ele estava mostrando a âncora do Nadal, cara. Que é pegar no tênis, passar a mão aqui assim, puxar a orelha. Sabe onde começou isso? No chavinho. Então, mas quer dizer que o próprio chavinho aqui. Temos muito. Quanto tempo nós já estamos aqui? Pelo amor de Deus. Vamos lá, o tempo tá bom, né? O bate-papo tá bom, mas vamos lá, vamos só fechar mais um pouquinho. O tempo tá bom? O papo tá tempo, como diz o mineiro, a conversa tá boa, mas nós vamos continuando por aqui, né? Vamos continuar conversando. Então veja o seguinte, âncoras são usadas no condicionamento esportivo. Só para a gente fechar, realmente a hipnose pode ser usada também para tratar de lesões físicas. Além de só focar no atleta, também podemos treinar treinador, como falar com o atleta. A ideia, inclusive, é melhorar a efetividade da comunicação. Exatamente, dirigentes, técnicos e atletas são um conjunto. E porque o atleta também tem a família do atleta e tem o treinador. Então o atleta não é o último que... É um trabalho complementar. Mas se trabalhasse no primeiro momento aí com
atletas e treinadores, Já teriam um bom coaches, resultado. já estava, Teriam um bom acho que já resultado. estava muito de bom tamanho, né? Porque tem Uma treinadores, sintonia, né? tem treinadores que falam, esse cara não me entende. Claro que não vai entender, tu não está falando o idioma dele. Cada um está falando uma coisa. Entendeu? Então nós já sabemos que a hipnose, a questão que eu falei no começo é o seguinte, muitas vezes o pessoal fala, não, mas isso é físico. Pera lá, mas se você usa a hipnose para estancar ou para reduzir um sangramento bucal ou qualquer outro sangramento, até quando que eu li o meu interesse pela hipnose foi na adolescência, quando eu li um livro que relatava o caso de um soldado ferido, que seria uma lesão mortal em campo de batalha, ele foi acordado horas mais tarde desacordado. Estranharam como ele não tinha morrido, porque o ferimento era mortal. E ele relatou que no momento que ele percebeu que era o ferimento, a gravidade, como eu costumo dizer, a gravidez do assunto, né? Ele entrou em auto-hipnose e deu comandos para que se reduzisse a circulação sanguínea naquele lugar ao mínimo necessário. Por isso que ele foi encontrado ainda com vida. Se continuasse no fluxo normal, teria ido embora. Então, isso é uma lesão física real. Trabalhou a hemorragia. Trabalhou a hemorragia. Então, isso mostra que a hipnose pode ser usada para aquilo que é físico mesmo, e não só para o que é psicogênico. Vou traduzir, que é o psicogênico é o de origem, o gerado pela psique, pela mente da pessoa. Então pode. Eu acho que além do pode, deve também. Deve. Nós temos o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido e ele é o responsável não só pelo crescimento físico. O pessoal às vezes pensa nisso. Mas já precisa sair da fase de crescimento. Numa lesão, uma cicatrização é o hormônio do crescimento, está produzindo pele nova. A troca da pele, que todos os dias, 28, dizem que a cada 28 dias nossa pele se troca completamente. Então, se ela se troca completamente, é porque foi morrendo e foi nascendo. Hormônio do crescimento novamente. Só que nós temos um código mal instalado, que a gente acredita que a pele tem que vir cada vez pior, ou que as células têm que vir cada vez mais fracas, piores. Me exclua desse agente. Então, eu também me incluo fora. Agora que nós conversamos um pouco antes, já quebrando essa crença no pain, no gain. Nós falamos disso hoje. Uma crença, é um ditado americano, inglês, que fala no pain, no gain. Sem sofrimento, sem ganho. Não sofre, não ganha. Sofre quem quer. Sofrer não é obrigatório sofrer, você tem que... Nesse caso, sofrer é uma opção. Sofre quem quer. Quem escolheu sofrer, vai sofrer. Esse assunto é bem polêmico, mas eu acredito que a vida é feita de escolhas. E o sofrimento, alguns vão achar ruim do que eu vou falar, mas o sofrimento eu falo que ele é opcional e não é de fábrica. A gente instala quando a gente instala depois. Porque para mim, essa é uma crença minha. Para mim, todo sofrimento está no significado. Todo trauma está no significado. Então, se eu colocar um significado ruim, logicamente eu vou sofrer com isso. Isso dá um novo bate-bola hipnótico. Dá um novo, mas dá um inteiro. Mas veja o seguinte, porque eu já ouvi, tem colegas que falam, não, nós não temos a obrigação de estar alegres o tempo todo. Contrário de alegria é tristeza. Contrário de felicidade é infelicidade. Eu acredito que ser feliz é uma escolha. Eu escolhi ser feliz. Eu sou feliz independente do governo que está aí, ou se eu gosto, se não gosto, se é do meu partido, se não é do meu partido, eu não tenho partido nenhum, só para deixar claro, mas se fosse... Eu particularmente entendo felicidade utilizando o verbo estar e não o verbo ser. Muitos deixam a felicidade para o futuro. Outros querem que a felicidade é igual conto de fadas. No final. Por quê? Não agora. Tem que ser feliz no processo. Para ser, mas nunca mostra. Tanto que eu até questiono a felicidade, mostra o sofrimento. Eu até questiono, sabe aquela história do homem mais rico do mundo? Que disseram um budista que é o homem mais rico do mundo? Eu questiono aquilo, porque não me entrevistaram. Então não sabem quando eu sou feliz. Muitos dão importância na felicidade no poder ou no poder aquisitivo. Exatamente. Por quê? No ter, principalmente, né? Então veja, se eu acreditar realmente, eu falo que um dos pressupostos da PNL, que eu gosto muito, é que, como que a gente costuma dizer, fazemos sempre as melhores escolhas. Quer dizer que a melhor escolha disponível no meu sistema no momento era aquela. Como é que eu posso me culpar por ter feito essa escolha?
Não posso. Eu não consigo ser infeliz com aquela escolha. Eu escolhi. Então o que eu vou fazer é escolher de novo, e escolher de novo, e escolher de novo, e escolher de novo. E vou continuar sendo feliz com isso. Pelo menos para mim, eu continuo sendo feliz com isso. Isso não vai me abalar. Isso entra também na questão da resiliência. Então são estados que são complementares. Ok? Bom, gente, se deixar nós vamos fazer que nem mineiro aqui, virar a noite nos causos, né? E não vai dar para o povo assistir, vai ter que ficar emendando o vídeo. Então a nossa presença, o nosso convidado especial do dia foi Abdallah Said. Abdallah Said o quê? Said Saleh Yusuf. Saleh Yusuf. Yusuf é o mesmo Youssef, né? José. Dá origem ao nome José. Tá vendo? Mas por isso que eu digo, só vai até o Said já tá bom. Só sair. Então o Abdallah Said é educador físico, né? Educador físico, psicologista do esporte. Agora estou terminando a minha pós-graduação em performance das ciências humanas. E por aí vai. Programador neurolinguístico, reprogramador mental e hipnólogo. Vamos adiante, tá vendo? Então precisarem e vocês vão ter chance que não conhecem de ver a monografia. O TCC é só entrar lá na Hipnose Prática ou me procurar, que também tem muito material relacionado à hipnose no esporte. Okay. E só deixar o convite que ano que vem temos as Olimpíadas. Vamos se preparar desde já e não deixar uma semana antes de começar a Olimpíada para fazer uma mágica, porque mágica não existe. Uma semana antes a gente tenta, vai lá fazer uma mágica. Exatamente, uma semana antes eu já boto um pezinho atrás, porque o convite já foi feito há um ano atrás. Mas se te chamarem uma semana antes, você também não vai deixar, não vai recusar o trabalho, né? E se já estivesse trabalhando? Então... Aí... Vamos lá, Sanej, Spencer. Um abraço, muito obrigado por estar aqui novamente, muito obrigado você também, ou melhor, como o meu amigo Júliver me ensinou, muito satisfeito por estar aqui mais uma vez, participando do bate-bola hipnótico, né? Said, prazer enorme estar aqui contigo, prazer estar aqui também com o meu amigo Valdeci, e até o próximo bate-bola hipnótico. Quem citou Júliver Modesto. Abraço, Júliver, só para lembrar. E mais uma vez, obrigado a todos, obrigado Abdallah Said, obrigado Sanej, Spencer. E só relembrando para vocês, bom, aqui pano de fundo, não é pano de fundo, pano de fundo, Universidade da Hipnose, em breve mais novidades, você que quer receber as novidades é só se cadastrar, só entrar em contato conosco. A nossa pós-graduação em hipnose clínica está na porta, já está no forno, está no forno quase saindo da bandeja. Estou escutando o cheiro já. Já estamos escutando o cheiro dela saindo. Então, Universidade da Hipnose, pós-graduação em hipnose clínica, é um dos projetos que já estão saindo aí, para qualquer graduação, qualquer área. Então, você vai ter algumas gratas surpresas. Conto com a sua presença nos próximos bate-bola hipnótico, esse é o número 4. E gostou? Clica... Curte aqui, se estiver assistindo no YouTube, se estiver na nossa página, deixe o seu comentário. E nós agradecemos. Veja os vídeos relacionados e anteriores, caso não tenha visto também. Exatamente. Bate-bola 1, 2 e 3, que estão com excelentes convidados, com assuntos espetaculares e com presenças ilustres. Ok? Mais alguma coisa, Said? Não, só no momento que vocês estudem mais sobre o assunto e levem para adiante. Nós queremos propagar cada vez mais a hipnose no Brasil e agora no meio do esporte, porque ano que vem é a Olimpíada, vamos se antenar aí. Então, desde já, comece a se preparar tanto fisicamente quanto mentalmente. E mentalmente nós já estamos aqui. Vamos lá. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Vamos lá, muito obrigado e até o próximo bate-bola hipnótico. Bate-bola hipnótico, abraço. Número 5, vem aí. Muito obrigado. Nossa foto. Eu quase chutei essa garrafa de novo e eu tô doido com a bexiga cheia aqui, você não para de falar. Isso vai pro ar. Não para de gravar. Ele tá pensando. É porque tem o off, né, depois. X. Acho que eu pisquei. Não piscou não. Não vai mesmo. Eu sempre tiro 2, na primeira você sempre pisca, na segunda não. Eu sempre pisco, cara. É incrível, eu fico